realidade não é um conto de fadas. E hoje nós vamos falar sobre um dos melhores manhwas que eu li esse ano. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um manhwa que faz tempo que eu estou aqui programando pra trazer pra vocês, mas eu me surpreendi tanto pela história que eu tive que fazer um vídeo individual só pra falar dela, só pra mandar você ler. Sim, isso é uma ordem. Se você ainda não leu essa história, eu não sei o que você está fazendo aqui olhando para mim. Não, agora eu fui meio dramática, tá, gente? Mas se você ainda não conhecia essa história, se você deparou com ela um tempo e perdeu os capítulos e nunca mais achou, tá na hora de você ler. Porque eu não consegui largar. Foram 31 capítulos e essa história já está finalizada, que eu li em uma sentada só. Eu li durante a madrugada. E olha que eu trabalho durante 8 horas por dia e ainda faço faculdade. E ainda edito vídeo. E leio. Eu já vi outros nomes pra esse manhwa, como A Rainha e o Paladino, mas eu vou deixar todos os nomes que você consegue encontrar essa obra aqui na descrição do vídeo. Como eu já falei, ela é um manhwa finalizado, um prato cheio se você tá querendo uma história rápida e que, tanto quanto ela é clichê, ela é surpreendente. A história dela, a ideia dela é uma coisa simples, uma coisa direta, que se transforma em algo profundo que fazia tempo que eu não via em uma história. E sim, me julgue ou não, eu chorei nessa história. Eu não imaginava que ela seria tão boa. Talvez eu tivesse uma expectativa do tipo, é uma história sobre uma protagonista overpower, sobre uma protagonista forte, mas é muito mais do que isso. Seria mentir se eu dissesse que eu não senti inveja com essa história. Só que eu não consegui ainda muito bem determinar que tipo de inveja eu senti. Se foi uma inveja mais ficcional, algo do tipo, eu nunca terei uma vida como ela, eu nunca pegarei uma espada como ela, eu nunca cavalgarei em busca da vitória como a nossa protagonista fez, eu nunca terei um amor tão profundo e tão bonito como ela teve. Eu não sei se trata disso ou se trata de algo mais humano, mais sobre ego, do tipo, eu queria escrever uma história tão profunda quanto essa. Porque é esse tipo de escrita, é esse tipo de história que eu gosto. Ela é bonita e ela é triste. As minhas histórias, os meus livros, se você já leu alguma história, ela é tanto quanto bonita, mas com o seu quê de tristeza. É assim que eu gosto de ler histórias, é assim que eu gosto de escrevê-las. Eu aprecio esse lado melancólico da vida. Eu aprecio essa tristeza que é tão bonita, mas ainda assim tão dolorosa. É esse tipo de trama, é esse tipo de história que faz com que eu me sinta muito bem. É estranho admitir isso, são esses tipos de enredo que eu busco e que me deixam com uma sensação de plenitude, de completo, e ao mesmo tempo incompleta. Tipo Peter Pan. Eu sempre dou esse exemplo porque Peter Pan é tanto quanto bonito, mágico, encantador e tanto quanto triste. Principalmente o live action. É esse tipo de história que me completa e que me quebra, que me deixa faltando uma peça, mas que me preenche. É estranho admitir isso pela primeira vez na minha vida, e ainda mais pra muitas pessoas que eu considero muito meus amigos, porque são vocês as pessoas que eu revelo esse lado de amar tanto as histórias, de achá-las tão encantadoras, então eu espero que vocês entendam em certo ponto, ou se não, só me escutem. Mas eu gosto muito desse espaço que vocês me proporcionam pra falar das histórias. E todas essas histórias, todos esses tipos de trama, me levam sempre pro mesmo lugar. Falta alguma coisa. E pode ser no sentido poético da coisa, de nunca se sentir satisfeito com as coisas que nós temos, porque o ser humano é um ser insatisfeito. Ou também pode ser na completude de você buscar por algo mais sempre na sua vida. Histórias são as coisas mais importantes na minha vida. São as coisas que me dão vontade de viver para conhecer outras histórias. E esse manhwa aqueceu meu coração de uma maneira que eu não imaginei que ele aqueceria. Ele não é uma história 100% fofa, porque como eu disse no vídeo, uma das frases do manhwa é: a vida real não é um conto de fadas. A Rainha e o Paladino é uma história simples, mas talvez seja por isso que ela se torne profunda. Ela te conta sem te dizer, ela faz com que você se apaixone sem você perceber, e ela te arranca lágrimas quando você menos espera. É uma história triste, que não relata tanto a fantasia, mas sim uma realidade. É uma história que retrata muito bem a dor
o desentendimento, a briga por poder, os interesses pessoais, o egoísmo do ser humano. Desde o começo os personagens sofrem. A Kalia é uma menina que cresceu oprimida pela família, já que sua mãe, por mais que ela fosse a imperatriz, por mais que ela fosse a rainha, ela não era a mulher preferida do rei. E isso fez com que ela e a sua criança Kalia fossem desmerecidos, fossem destratados, pois se você não tem o favoritismo do soberano, você pode simplesmente ser descartado. Então ela era uma criança que sofria muito bullying, muito preconceito, principalmente da sua outra madrasta, da sua outra mãe, que era a mulher favorita do rei, e dos seus 3 irmãos. Uma menina, o príncipe herdeiro, e um outro garoto mais gordinho que tinha uma fixação muito grande por possuí-la. É muito esquisito isso, só serve para retratar o quanto aquela outra família é odiosa. E do outro lado, temos um filho ilegítimo jogado em um monastério que só serve de fachada para os desejos sujos dos nobres. Eles se encontram e eu posso dizer que foi amor à primeira vista. Kalia sabia desde o início que, como ela não era uma filha favorita e que ela era uma princesa, ela teria um casamento forçado com um homem odioso e por vezes velho e com outras mulheres onde ela não seria feliz. Ela só seria uma barganha da família real para ganhar mais poder. Ela seria usada. Enquanto o Ezequiel, ele sempre teve em mente que ele era uma pessoa que não tinha nenhuma posse, que não tinha nenhum poder, nada para oferecer para Kalia. Então, enquanto Kalia se vê em um casamento arranjado, o Ezequiel vai embora com uma mulher velha e rica. Mas a história não começa assim. A história começa com a possessividade da protagonista feminina, onde ela derrota todos os membros da sua família para assumir o poder. E ela irá atrás do que ela mais quer nesse mundo. Você começa essa trama com todo esse pensamento da protagonista feminina ser possessiva e até mesmo ela se coloca na pose de vilã, dizendo que ele será dela, independente da vontade dele. Mas é uma história que me arrancou lágrimas e que me surpreendeu do primeiro ao último capítulo. Julgo dizer até que foi uma das melhores histórias que eu li há muito tempo. Eu tava desanimada com as histórias que eu andava pegando pra ler, eu não sei se era por conta do meu trabalho, porque, pra quem não sabe, eu tô trabalhando no IBGE e tô fazendo faculdade, eu tô no 3º ano de faculdade, então a minha vida é muito corrida. E eu não sei se por causa disso as histórias começaram a perder significado, começaram a ficar como segundo plano, porque a minha rotina era muito corrida. E isso começou a me afetar, porque a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é ler, é descobrir histórias, é assistir, é ver a vida de outros personagens, é descobrir novos mundos. E quando eu peguei essa história pra ler, me acendeu a chama do tipo, eu vou encontrar boas histórias novamente. É só eu procurar, eu vou conseguir. Essa fase minha corrida vai passar e eu vou conseguir ler novas histórias. Uma coisa que também vai te agradar nessa trama é que os personagens deixam vocês julgarem eles. Por quê? Porque ela fala e ela não conta exatamente o que está acontecendo. Não é uma trama totalmente explicada, é uma coisa que você tem que deduzir. A protagonista é um monstro na sua concepção? Você julga a protagonista pelo que ela fez? Você a condena por matar a família? E uma cena que eu tava esperando e que realmente apareceu, e foi do jeitinho que eu imaginei a cena, foi quando a Kalia implora para que o Ezequiel diga que a ama, mesmo que isso seja uma mentira. E isso me partiu o coração porque eu estava imaginando que ela iria implorar isso para ele desde o começo da história, mostrando o quão quebrada ela está. Porque por mais que ela deseje o amor dele, ela sabe ou supõe que ele não a ama e que ele está ali sendo forçado a fazer tudo o que ela manda para ele porque ela é a soberana. E a questão é, o Ezequiel perdeu a sua liberdade ao se casar com ela, pois existia uma outra mulher na vida dele. Ele amava aquela outra mulher, ele está infeliz nisso? É um relacionamento totalmente forçado, tóxico? Ou não? Eu senti desespero, eu senti raiva, eu senti pena, eu senti beleza nessa obra. Eu me conectei demais com ela porque é o jeito que eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever de um jeito que seja muito bonito, mas também triste. Talvez você não seja uma pessoa que vai se conectar tanto com essa obra, mas pra mim ela foi muito especial. Eu quero muito reler ela porque ela despertou alguma coisa que faz tempo que eu tinha perdido em mim. E eu deixo uma última frase com vocês que eu escrevi no meu roteiro e que eu queria falar pra vocês, que é que tudo que é lindo um dia já sofreu. E foi isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha instigado a sua vontade de ler essa história, de conhecer esse manhwa, de procurar sobre ele. E se
não, deixa anotado aí na sua lista um dia quando você não tiver nada pra fazer, pega ela pra ler. Tá bom, gente? Eu espero que você compartilhe alguma opinião comigo sobre essa obra. Deixa aqui nos comentários se você vai ler e faz o meu dia feliz dizendo que você vai ler. É uma coisa que vai arrancar um sorriso meu, eu tenho certeza. E foi isso o conteúdo. Eu espero realmente que vocês gostem dessa história se vocês forem lê-la, tá bom? Então eu espero vocês para um próximo conteúdo e eu fui!